Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo. Já fizemos aqui análise de todo o elenco do Coritiba nesse ano, o que a gente pode esperar para o ano que vem, e agora falar um pouquinho do nosso treinador. Hoje ele deu uma entrevista bem interessante no programa Bate Pronto da Jovem Pan News. Falou bastante coisa sobre como foi o ano do Coritiba, o que ele planeja para o ano que vem, ele já falando como técnico do Coritiba para 2026. Eu anotei alguns pontos interessantes aqui da entrevista e conversar sobre o que ele falou, também falar um pouquinho sobre a carreira do Moser, como que ele chegou no Coxa, né? Principalmente nesses últimos anos. O Moser ali em 2020, ele chegou a comandar, ele era auxiliar técnico do Eduardo Barroca, né? Ele chegou a comandar o Coxa em uma partida quando o Barroca foi demitido. Aí não teve mais oportunidade de continuar. Agora me fugiu de cabeça quem que o Coxa contratou depois da saída do Barroca, mas enfim, o Moser preferiu seguir a carreira dele como técnico, já que não teve oportunidade aqui. Foi para o CSA, Chapecoense, Cruzeiro, voltou para o CSA, Guarani. Ali ele estava oscilando um pouco ainda. Atlético Goianiense, uma passagem muito rápida. Ali já se passaram, desde o início da carreira dele como treinador, 3 anos, né, até o Atlético Goianiense. Chegou no Mirassol em 2023, ali sim começou a mostrar potencial para como treinador que ia se firmar no cenário aqui do Brasil. Eu peguei aqui a classificação dos últimos 3 anos do Moser, muita consistência no trabalho dele, né? Em 2023, ele já pelo Mirassol, ele ficou em sexto lugar, 63 pontos, faltou um ponto para subir. Algumas características aqui, já era uma defesa muito forte, não foi a defesa mais forte da competição, aqui pelo que eu vi, só deixa eu confirmar se tem alguém mesmo, foi o Vila Nova com 30 e o Novo Horizontino com 30. O Mirassol teve 31. Então um gol a menos que a melhor defesa. Então já um trabalho muito forte dele. Bateu na trave, ele não conseguiu subir. Então isso 2023 dá para olhar aqui também nos artilheiros. O nosso querido Gustavo Coutinho foi artilheiro daquele ano. Falamos bastante do Coutinho nos últimos vídeos, né? Então esse 2023 no Moser, ele continua para 2024 no Mirassol. Aí já é o trabalho que dá início a esse Mirassol que a gente está vendo agora, né? Já era um Mirassol mais forte, subiu com muita tranquilidade, ganhou do Coxa muito fácil, foi 4, vou até abrir aqui ver quanto que foi Mirassol e Coxa, acho que foi 4-1 no ano passado. 4-1, foi bem ali na reta final do campeonato, um jogo bastante complicado. O Coxa e o Mirassol muito forte, né? Voltando aqui à classificação, e dessa vez ele foi vice-campeão, ficou só atrás do Santos, um ponto atrás só, e dessa vez ele teve a melhor defesa. 26 gols tomados. Vamos ver quem foi a segunda melhor defesa. 26, o Santos foi o Novo Horizontino com 31 aqui. Então já era a marca dele, né? Um trabalho muito forte, defensivo. Aí subiu com o Mirassol, ele seria o técnico do Mirassol para esse ano, mas ele optou para vir para Curitiba, a cidade dele, o clube onde foi revelado. Mesmo estando na Série B, ele apostou no projeto, jogou que seria mais interessante para a carreira dele essa oportunidade aqui no Coxa. E ele fez o que nós vimos e comentamos tanto ao longo desse ano, campeão brasileiro da Série B, passou o campeonato inteiro praticamente no G4, dividiu a liderança com o Goiás na maior parte da competição, mas ali na reta final o Goiás caiu muito e o Coxa se estabeleceu com o Moser ali na liderança. E dessa vez uma defesa ainda melhor, né? 23 gols sofridos, no ano passado ele tinha sofrido 26 com o Mirassol, então ele consolidou essa característica do trabalho dele, e como agora estava mais próximo da gente, a gente conseguiu perceber melhor como funciona essa ideia de jogo do Moser e como vai funcionar para o ano que vem. Daí agora, já entrando mais na entrevista coletiva dele, teve algumas coisas interessantes que eu anotei para a gente entender como funciona a cabeça dele, o que ele planeja para o ano que vem. Primeiro sobre ele, sobre a situação dele,
Ele diz ainda que não está certo, que ele vai continuar para o ano que vem, né? Mas provavelmente é só uma formalidade assinar o contrato, porque durante o programa inteiro ele já planeja ano que vem, já fala sobre como que vai ser a, o que pensa para a equipe, fala sobre alguns jogadores, enfim, todo o planejamento para o ano que vem, mas ainda diz que não está 100% certo, mas isso aí eu imagino que talvez até ainda hoje, amanhã já saia o anúncio da renovação dele. Ainda sobre as características e as vontades dele, ele falou muito que ele não põe limites no que ele quer para a carreira dele, que ele gostaria de um dia treinar a seleção brasileira, equipes fora do país. Já sobre o Coxa desse ano, ele foi perguntado sobre a questão do jogo com o Atlético, né, as vaias, os gritos que a torcida deu. Ele falou que as vaias ele esperava, ele conhece o clube, conhece a torcida, mas ficou bastante triste com os gritos de vergonha. Né? Eu também achei um pouco desproporcional. As vaias eram compreensíveis, mas os gritos de vergonha eram fora de tom. Assim, ele disse que achou bastante frustrante por momento que o clube se encontrava. Aí sobre a montagem do elenco desse ano, agora 2025, ele citou nominalmente alguns jogadores que ele falou que foi ele que foi decisivo para a contratação. Ele citou o Della Torre, o Coutinho, o Alex Silva e o Zeca. Provavelmente ele tem participações em outras, Yuri Castilho, alguns outros jogadores que trabalham com ele, mas ele citou nominalmente esses 4 nomes que foi ele que teve o papel decisivo para trazer os jogadores para o Curitiba. Della Torre e Coutinho é um pouco complicado, né? Pesa contra ele na hora de aceitar a indicação para o ano que vem. Sobre o estilo de jogo, ele falou também bastante sobre algo que a gente percebe que ele gosta muito de ter o controle do jogo, gosta de ter a bola, dominar o ritmo da partida, que não gosta de jogo com trocação, ataque para os dois lados, aquela correria. Ele falou que acha muito divertido isso para quem está assistindo, mas para quem está trabalhando como ele, não é legal, ele prefere ter o domínio da partida. E um ponto importante, achei bem legal ele falar isso, ele fez análise da questão de mandante e visitante nesse ano, e para o ano que vem, numa Série A, não dá para depender tanto das partidas como visitante, como o Coxa foi esse ano. Então, como mandante, ele espera um desempenho bem melhor, e até falou que gostaria de ter uma das 3 melhores campanhas como mandante do ano que vem. Então isso foi mais um resumo sobre o que ele pensa de futebol, o que ele pensou da equipe esse ano. E aí ele começou também a falar algumas coisas já do planejamento do ano que vem. Eu separei aqui alguns pontos. Primeiro, ele falou que a representação está marcada para o dia 27 de dezembro, logo depois do Natal, então eles já estão, acho que já está considerando as férias, né? Volta ali, passa o Natal, volta dia 27 de dezembro. E aí, eu peguei aqui a tabela do Paranaense, porque ele deu algumas informações interessantes. Nessa tabela aqui, desconsiderem os horários dos jogos, tá? Os dias estão certos, mas os horários, não sei o que aconteceu, estão totalmente errados. Ele falou que nos 2 primeiros jogos do ano, ali contra o Foz e contra o Londrina, deve ir uma equipe sub-20, até que não faz sentido você se representar no dia 27 e jogar no dia 7 já com o time principal, sendo que tem um brasileiro 20 dias depois. Né? Vamos falar também da questão do brasileiro. Então, equipe sub-20 nesses 2 primeiros jogos do ano, e ele pretende, se não tiver algo fora do comum, a ideia é estrear com o time principal no jogo contra o Maringá, ali no dia, aqui tá no dia 13, e aí já tem o Atletiba depois, imagino que não vá, se estreia contra o Maringá, não deve ir com time alternativo contra o Atlético, né? Aí a gente tem a questão, o campeonato estadual, a gente pode ver ali que a última data da primeira fase é dia 24 de janeiro, já o brasileiro, isso é num fim de semana, né? O Brasileirão começa no meio de semana seguinte, ali na data base do dia 28 de janeiro, considerando uma quarta-feira, né? Então, acaba a primeira fase estadual, começa o Brasileiro. Então já vai ser puxado, eu tenho falado isso ao longo dos vídeos que a gente tem feito, a importância de já começar o Brasileiro bem, um time já formado, então até por isso eu acredito muito na manutenção de uma base bastante grande,
vou falar, ele comentou um pouco também sobre o elenco, vou falar mais adiante, mas então eu acho que vai ser muito importante para esse início de temporada você ter uma base, porque não vai dar tempo de armar o time. A gente, por estar vindo da Série B, nós, o Atlético, a Chapecoense e o Remo, tem a vantagem que a Série B acabou um pouquinho antes, então ganhamos alguns dias em relação aos times que estão na Série A. Isso pode ajudar, mas ainda assim vai ser muito puxado para disputar esse brasileiro no começo do ano. E ele também perguntaram da questão de ganhar o estadual, como que ele, se ele considera importante. Ele falou que considera uma obrigação do Coritiba ganhar o estadual. Tem os dois times grandes aqui da capital, né? Então tem que pensar nisso. Achei legal a fala, mas não é algo que me atrai muito essa ideia de focar no estadual. Eu acho que nem vão fazer isso. Né? Não faz muito sentido o Brasileirão já correndo e você dando atenção para o estadual. Né? O estadual acho que já diminuiu muito data esse ano com a mudança de calendário. Eu acho que a tendência é, ao longo do tempo, ir perdendo cada vez mais força e jogar com time alternativo, time sub-20, como o coach vai jogar. E talvez ali, se for chegando nas finais, ali você vai é, administrando, de repente, na semifinal, na final, você coloca o time principal. E o que mais o Mozart falou no programa ali da Jovem Pan? Ele falou sobre o elenco para 2026 e foi bem interessante que ele falou sobre o Josué. Ele disse que antes da Série B desse ano, a gente lembra, a gente conversou nos outros vídeos que o Josué não se encontrava, já tinha vindo no ano passado, mas não era com o Mozart ainda, mas esse ano ali no começo, no estadual, Copa do Brasil, não tinha encontrado espaço ainda para ele. Ele falou que teve uma conversa com o Josué antes da Série B e o que ele deu a entender que foi uma conversa bastante dura, assim. Ele falou até brincando que tiveram que segurar os dois. Não sei que isso é uma figura de linguagem ou se de fato chegou a ser tão quente a conversa, mas falou que ali os dois conversaram olho no olho, acertaram as diferenças que tinham, compreenderam, o Josué compreendeu como que o Moza gostaria de jogar, o Mozart entendeu como que o Josué se apresentaria, como que gosta de jogar. O Josué também recentemente falou sobre essa conversa, deu a entender a mesma coisa, que foi uma conversa bem intensa assim, entre os dois, mas aparentemente resolveu. Né? Depois disso, o Mozart falou que os dois se aproximaram bastante e se tornou o Josué o melhor jogador da competição. O Mozart até brinca que gostaria de ter conversado com o Josué antes, né, para conseguir já ter esse desempenho mais cedo. Mas felizmente deu tempo ainda de consertar o problema. E ainda sobre o Josué, ele acabou soltando que o Josué vai ficar para o ano que vem. Ali ele começou falando, o Josué já tinha tem algo engatilhado, já contando para ele ano que vem, aparentemente já é algo meio certo internamente ali. Então é uma informação nova que saiu ali, muita gente preocupada com a renovação do José, mas o que deu a entender é que para o ano que vem o Josué está certo. Assim, né? Foi o que eu entendi, ele falou bem claramente, assim, não tentou esconder nada. E aí sobre o elenco para o ano que vem. Ele falou que a intenção é contratar 6 a 8 jogadores. Essa informação eu não gostei. Eu achei muito pouco jogador a ser contratado. Só pensando no ataque ali. Vai precisar de 2 centroavantes, 2 ou 3 pontas. O Castilho deve ficar, o Ronier vai ficar, mas vamos considerar ali que 2 pontas. Só no ataque você precisa de 4 jogadores. Vai lá, mais um zagueiro, 5 jogadores. Um ou dois laterais, vamos por 2 laterais aí, 7 jogadores, pelo menos um volante, 8. Aí é o número que ele falou, mas isso eu considerando o mínimo necessário. Né? No ataque eu gostaria que fossem pelo menos 5 ou até 6 contratações, pensando no ano mais longo. O meio vai precisar ali, se o Depena saindo também, você vai precisar de um reserva para o Josué. Então, esse número eu achei muito baixo. Assim, pensando, eu acharia uns 10, 12 jogadores para o ano que vem. Assim, seria um número mais interessante. Mas vamos ver se realmente vai se confirmar esse número que ele falou de 6 a 8 contratações. Mas pelas deficiências do elenco, assim, acho que precisaria um pouquinho mais. Jogadores com realmente qualidade de Série A
foi o que eu falei, para time titular, Morisco, Jaci, Sebastião Gomes, Josué, já com a questão para ver se segura o ritmo para o ano que vem. O Moser falou que ele acha que o Josué vai jogar melhor no ano que vem, tomara que ele esteja certo, ele acha que a característica do Josué se encaixa mais com uma Série A. Mas então, Morisco, Jaci, Sebas, Josué e Ronier. 5 titulares absolutos que eu julgo com condições totais de jogar assim uma Série A. Então, todos os outros, não tem ninguém ali que você seja indispensável no grupo. Tem jogadores que vão ser importantes para compor elenco, mas é, indispensáveis eu colocaria esses 5. Assim. O Maicon, talvez, o Vini ali compondo, mas o resto não tem ninguém que você se mate para manter. E ele falou também a estrutura do elenco, ele não gosta de trabalhar com elenco grande, acha difícil montar treinamento, desmotiva o jogador. Ele citou ali entre 24 e 25 jogadores de linha, mais 4 goleiros. Citou também o perfil de contratação, algo que a gente até já viu no time desse ano. É um time muito forte, né, fisicamente, jogadores na zaga ali, ele gosta de uma zaga alta, jogador que defenda, e falou que a estatura, a questão física é muito importante na avaliação de jogadores a serem contratados para o ano que vem. Além da estatura, jogadores polivalentes, que atuem em mais de uma posição. E eu acho que foi até nesse momento que ele entrou no assunto do Vini. Ele foi um dos poucos jogadores que ele citou nominalmente, assim, além daqueles que ele falou que pediu a contratação, indicou, falou do Josué, falou um pouquinho do Morisco também, que é um goleiro que ele espera que seja um goleiro de Copa do Mundo, que tem qualidade para isso. A questão da idade, um goleiro muito jovem, já conseguiu estar no segundo ano como titular no profissional, mas em determinado momento ele entrou no assunto do Vini Paulista. Falou que é um dos jogadores que ele mais considera que pode crescer no ano que vem, né, jogando uma Série A, que tem muito potencial, que sabe jogar em mais de uma posição, pode ser primeiro volante, segundo, pode fazer ponta, como ele fez esse ano. Citou que na posição e no que ele espera do Vini, ele quer mais gols pro ano que vem. Ele citou ali que gostaria numa Série A um jogador com as características do Vini, jogando mais, com continuidade, evoluindo. Gostaria de que ele entregasse 5 a 6 gols na Série A. Achei interessante ele citar um jogador que na maior parte do tempo foi reserva com ele. E também o número de gols que ele citou, né? Já pensando numa Série A, porque 5, 6 gols é mais gol que os nossos atacantes fizeram esse ano. Vou até confirmar aqui, mas só ver nos nossos artilheiros, estatísticas, vamos lá. Cadê? Tá nos jogadores. Aqui já fechou, mas o acho que o Coutinho tinha 4 gols, o De La Torre é por aí também. Então ele quer que o volante, o médio dele, faça tantos gols quanto os nossos centroavantes esse ano. É interessante notar como a questão do ataque incomodou, né? Eu espero que isso se reflita também nas contratações. Acho que eu já falei no vídeo ali do pós-jogo contra o Amazonas, a questão das contratações e o perfil que eu espero, principalmente do centroavante. Eu acho que não tem que ser uma aposta para o ano que vem. Vamos contratar um destaque da Série B, ou um jogador que está se destacando ali entre as equipes que estão brigando para não cair na Série A. Eu acho que se tem uma posição que tem que gastar para o ano que vem, é de centroavante. Gol custa caro, então não adianta querer. A gente sabe os valores do futebol de hoje em dia, não adianta querer você montar um ataque, contratar o teu camisa 9 e pagar um salário baixo. Sendo que a gente já pagou salários alto esse ano, inclusive para jogadores que ficavam no banco. O salário que corre aí do Depena é um salário bem razoável, assim. Então, se você apostou num meia que já viria para ser reserva nesse ano e pagou um valor considerável ali para a Série A, o centroavante, o cara que vai finalizar as suas jogadas, é a posição que eu mais apostaria nas fichas assim e gastar dinheiro. Eu acho que vão fazer isso. Nas outras contratações eu talvez não me anime tanto, talvez mantenham muito o elenco, mas centroavante foi tão problemático esse ano, eu acho que vão abrir o bolso para o ano que vem. Então é isso, gente. Falei um pouquinho aqui da entrevista do Moser, gostei, ele estava bastante feliz,
contente pela campanha. Ele citou o fato de quase toda a comissão técnica ser aqui de Curitiba, que isso ajuda a entender como funciona o clube, como funciona a cidade, a torcida. Isso pode ser um diferencial também, eu já tinha citado algumas vezes, eu acho interessante. Pessoas que entendam o que é o Curitiba. Ele falou do Reginaldo Nascimento, quando foi perguntado, que foi um cara que chegou ali durante o ano, e agrega muito, né? É um jogador que tem muita identificação com o clube, é um dos que mais fizeram jogos pelo clube. Chegou ali e a comissão técnica se estabilizou, assim, foi um acerto para 2025. Agora, já pensando no ano que vem, vamos, nos próximos dias, acho que vai começar a vir as dispensas, as especulações ainda estão muito fracas. Tenho até um vídeo, quem quiser assistir um vídeo das duas especulações até agora, mas eu acredito que nos próximos dias comece a pipocar bastante nome. Tá bom, gente? Hoje ficamos por aqui, até a próxima. Valeu!